Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Quem lembra aqui que eu tenho um compromisso com vocês? Amém? Eu me comprometi no culto de ceia a trazer um ensino de 6 episódios. Nós tratamos sobre propósito no culto de ceia. Hoje nós vamos tratar sobre associações e nós vamos concluir com honra. Por quê? Esse é um ensinamento para que você, tendo ele completo, possa tomar melhores decisões na sua vida, fazer as escolhas corretas. Amém? Eu lembrando sempre que escolha correta não quer dizer que haja uma boa e uma ruim, mas simplesmente há uma que combina com o seu propósito e outra que não combina. Nós não temos que tomar cuidado para não vilanizar escolhas. Não quer dizer que para eu escolher uma coisa, a outra, eu preciso denegrir a outra. Eu posso ter 2 escolhas, as 2 serem boas, e eu posso escolher algo porque aquilo combina melhor com o meu propósito. E para que você tenha essa boa escolha, você precisa entender o seu propósito. E aí, se você não assistiu, eu preguei no culto de 5h30 e 7h30 no culto de ceia. Está lá, Vida de Fé 1 e Vida de Fé 2. Esse é o nosso tema, vai aparecer aqui em algum momento, que é Vida de Fé. Só que esse tema, Vida de Fé, você vai entender que a minha inspiração para esse tema não era uma inspiração doutrinária, no sentido de explicar para você o que é fé. Você já está bem informado sobre isso, nós temos excelentes ministros sobre isso, mas uma fé prática, uma vida de fé, e esse personagem fui eu mesmo que criei, para que desse essa ideia para você, que uma vida de fé é uma vida em crescente, é uma vida em crescimento, é uma vida em avanço. Não tem como ter uma vida de fé parado nem retrocedendo. A vida de fé, ela obriga você a avançar e a crescer. Então, a proposta desse vulgo seminário seria de que nós tivéssemos instruções práticas de como proceder para avançar na nossa vida de fé. Então, no primeiro dia, eu falei sobre propósito, expliquei que, como você ouviu agora, o propósito ainda no ventre da nossa mãe, Deus já colocou o nosso propósito. Você não foi um acaso que Deus descobriu para que serve agora, mas você realmente foi criado porque Deus detectou uma falta na terra que só você pode completar. Amém? Propósito não está na nossa alma, nem no nosso corpo, na nossa carne, mas ele vem do nosso espírito. Propósito do coração, do centro do homem. Então, o propósito é algo que Deus colocou. Você não escolhe o seu propósito, mas é Deus que coloca o propósito em você. E por conta disso, o propósito que você tem é o desejo do seu coração, algo que arde em você. E como o desejo do seu coração foi Deus que colocou, ele cumpre planos de paz e não de mal, para te dar esse propósito, esse fim que você deseja. Esse desejo que arde no seu coração não foi você que determinou, mas foi o próprio Deus. Ele é o seu propósito, é aquilo que motiva você, que faz você, somente quando você completa aquilo, a sua existência ser completa. Nós entendemos propósito, entendemos que devemos guardar. Eu não vou pregar de novo, está tudo lá no YouTube, mas entendendo o propósito, reconhecendo o meu propósito, esse propósito é individual. Amém? Quando você casa com alguém, Deus tem um projeto para a sua família, mas o propósito de cada um é individual. Eles devem se juntar para o projeto, mas ele é individual. Ok? Salvação, propósito, ministérios são individuais. Projeto é para a família, ok? Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a caminhar em como proteger o nosso propósito, em como alcançar o nosso propósito. E a primeira decisão que nós tomamos para alcançar o nosso propósito é a escolha das nossas associações. Lembrando que as nossas associações serão escolhidas, né? Eu dei alguns exemplos aqui, tem uma pessoa até que está aqui que foi testemunho. Eu testemunhei sobre o relacionamento dele comigo numa fase difícil da minha vida, onde eu escolhi andar com essa pessoa, porque ela carregava uma ferramenta que eu não tinha, e ela me auxiliou a cumprir o propósito. Propósito associações são escolhas. Associações são escolhas. Eu escolho com quem eu me associo. O que Deus faz? Deus conecta pessoas, Deus faz conexões divinas, coloca pessoas no mesmo caminho, da mesma maneira que o diabo também coloca.
Amém? Da mesma maneira que Deus pode colocar alguém em conexão com você, o seu propósito, no seu caminho, para que você escolha se associar, o diabo também vai colocar pessoas que vão atrapalhar o seu propósito, para que você se associe e saia dele. Então eu preciso estar afiado no meu propósito, eu preciso saber exatamente o que Deus tem para mim, para que eu não troque a minha primogenitura por um prato de lentilha. Nós conversamos aqui que eu não posso ceder aos desejos da minha carne ou da minha alma. Falamos, comentamos, a nossa carne vai desejar o que é para a morte, a nossa carne vai desejar aquilo que a satisfaz, e a nossa carne milita contra o nosso espírito. A nossa alma vai querer o que é confortável, vai querer o que é agradável sentimentalmente, mas ela não determina o que é o meu propósito. Dei o exemplo de João Batista, estou falando rápido porque tem muita coisa para dizer. Dei o exemplo de João Batista e Jesus se encontrando, cada um ainda no ventre da sua mãe, e a agitação que João Batista fica quando encontra Jesus dentro da barriga da mãe. Por quê? Porque o propósito dele estava logo ali. O propósito da existência de João Batista era abrir as portas, o caminho para Jesus. Feito isso, ele pôde cumprir a carreira dele. Então nós entendemos que propósito é maior que nós mesmos. O propósito, ele não se finda com a nossa vida. João Batista morreu há mais de 2000 anos e o propósito dele está andando até hoje. Pastor Bud já morreu há 13 anos, se eu não me salvo engano, e o propósito dele está correndo até hoje. Assim pode ser Paulo, assim pode ser o irmão Reagan. Quantas pessoas que transformaram a nossa vida. Mas tem que ser famoso? Não, seu avô, seu bisavô, seu pai, eles cumpriram um propósito com um legado que você carrega até hoje. Amém? Assim é a nossa vida. Nós estamos numa igreja que foi um cumprimento do propósito do pastor Marcos Honório. Qual o propósito do pastor Marcos Honório? Iniciar a igreja. Deus não chamou ele para manter, Deus chamou ele para iniciar. Ele cumpriu o propósito dele, foi para o Chile e abriu outra igreja lá. E ele não tem o chamado para manter, ele tem o chamado para iniciar, e ele vai para outro lugar. Porque cada um tem um propósito diferente e se associa com pessoas que vão colaborar com aquele propósito. Nós tratamos um pouco no horário de 8h30 sobre a parte mais difícil. Eu deixei para o culto de 8h30, que é a separação daquele que impede o nosso propósito. Quando nós temos exemplos de separações bíblicas causadas pelo propósito. Dei o exemplo de Abraão, que foi separado do pai para que pudesse cumprir o seu propósito. Deus manda ele se separar da parentela dele, ele obedece com meia obediência. Quinta-feira nós vamos aprender a obediência completa. Meia obediência não é obediência, continua sendo desobediência. Ele se separa do pai, mas não se separa de Ló. Enquanto ele não se separa de Ló, Deus não fala com ele a próxima instrução. Quando ele se separa de Ló, que é parte da sua parentela legítima, filha do irmão que morreu, com o qual ele tratava como filho, mas por determinação de propósito, Deus o separa dele. Separa a ponto dele ficar brigado? Não, quando Ló precisou, ele foi lá buscar, mas ele não podia caminhar junto. Nós tratamos aqui, uma coisa é você estar na mesma calçada que uma pessoa, ou estar indo em direção para pegar o trem, no mesmo trem. Uma coisa é você estar no mesmo caminho, a outra coisa é você estar associado. Eu posso estar no mesmo caminho que você, mas não estar associado a você, se o teu propósito não combina com o meu. E não precisa ter ninguém bom ou mal para isso. Amém? Não precisa ter um vilão na história. Eu simplesmente não ando com alguém que o propósito é diferente do meu, ou o objetivo é diferente do meu. Da mesma maneira que eu não entro no ônibus se eu for para um lugar e você for para o outro. A gente só vai entrar no mesmo ônibus se a gente for para o mesmo lugar. Então, desmistificamos um pouco esse processo de escolha em desassociar ou escolhas em associar. Eu escolho, Jesus escolheu 13, como eu digo, né? Jesus escolheu 13, mas um recusou, porque sempre vai ter. Nem todo mundo que você escolhe vai escolher você. Jesus chamou 13 pessoas. Chamou o jovem rico não quis, mas eram 13. O jovem rico negou, mas ele escolheu. Ele falou, larga tudo e me segue. Ele só falou isso para os outros 12 e para esse rapaz. O gadareno, ele falou, não, vai seguir a tua vida. A mulher samaritana, ele falou, segue a tua vida. Zaqueu, ele falou, segue a sua vida. Agora, aqueles 12, mais o jovem, ele falou, larga tudo e me segue. Abre parênteses, isso é muito importante para você entender se seu ministério é integral ou se ele é um ministério paralelo.
Porque às vezes as pessoas ficam confusas, porque Jesus não falou para largar tudo e quer largar. Jesus não mandou, não faz. Amém, querido? Só obedece para dar menos trabalho, tá bom? Tem pessoas que Deus vai chamar para o ministério, mas não vai dizer para largar nada, vai fazer como gadareno, volta e prega para o teu povo. Tem pessoas que Deus segue, chama e vai dizer, larga tudo e me segue. E ele vai bancar. Então, são associações. Jesus escolheu 13, 12 ficaram. Desses 12, 3 ele era mais chegado, que era o que ele andava colado, associado, porque eu tenho vários pastores, vários ministros, mas eu não estou associado com eles da mesma forma. Eu tenho ministros que me auxiliam, pastores que me auxiliam, mas eu escolhi 3 que eu ando mais colado, que estão comigo, e desses 3 tem um que tem mais intimidade. Está tudo bem, Jesus fez, eu posso fazer. Amém? Amém. Vamos parar de inventar romance para a Bíblia? Jesus escolheu, a Bíblia está escrito lá, ele escolheu, não tropeçou, não escolheu. Depois que ele morreu, aí sortearam lá para Judas. Eu não tenho explicação para esse sorteio, mas os 12 ele escolheu. E você pode escolher. Por quê? Combinava com o propósito dele. Combinava, cada um era do jeito. Ele precisava de um para cortar a orelha, ele precisava de um para colar, ele precisava de um para escrever com detalhe, ele precisava de outro que resolvesse, ele precisava de um para deitar no colo, outro para brigar, porque a gente precisa de pessoas diferentes que cumpram o nosso propósito. Mas todos eles foram transformados pela associação com Jesus, porque eu escolho a associação. Amém? Eu escolho aquele que acompanha o meu propósito. E ninguém precisa ser mal nessa história. Eu tenho chamado pastoral local e eu conheci uma menina que é missionária. Vou casar? Claro que não. Óbvio que não. Como é que você vai casar? Um dos dois vai ser infeliz o resto da vida. Se o seu propósito é ser local e o outro propósito é viajar, não casa, vai ser amigo, manda carta, mas não casa. Por quê? Porque eu escolho. Não, mas Deus colocou ela no meu caminho. Não foi, não. Bobagem. Tá bom? Porque propósito, ele vai se completar para que a gente projete junto. Se eu tenho um projeto em família, eu não posso ter propósitos que não se completem. Eles precisam pelo menos andar juntos. Ok, até aqui, fiz um resumo rápido e nós vamos começar pelo caldo grosso. Depois ele vai ficar mais suave. Mas eu quero falar para vocês sobre separação. Diga comigo, coisa boa. Separação é projeto de Deus na nossa vida. Porque lembra que você é santo? Significa que você foi o quê? Separado. Então Deus entende esse negócio de separação, porque Ele separa um povo para Ele. Amém? Ele separa a família de Noé. Depois Ele separa uma ligação do povo com Abraão. Depois Ele diz para santificar e separar coisas. Então Deus separa. Para quê? Para santificar, para o propósito. Agora Ele separa porque Ele separou o outro é mau? Não, não precisa ser. Eu posso me separar de alguém que não combina com o meu propósito. Assim foi Abraão com Terá. Terá adorava outros ídolos, outros deuses. Deus queria tornar Abraão riquíssimo. Deus não pode dividir a glória dele. Se Abraão enriquece junto com Terá, a glória é de quem? De Deus ou do ídolo de Terá? Deus não vai dividir a glória dele. Então, você pode, eu falei aqui, vou repetir rapidamente. Eu posso ser empregado de alguém que não crê como eu, porque eu não estou associado. Eu estou servindo. Eu posso contratar um empregado que não crê como eu, porque eu não estou associado. Eu estou comandando ele. Agora, eu não posso ser sócio de alguém que não crê como eu, porque aí eu estou associado. Amém? Então, sociedade é algo que só se faz entre luz e luz, não se faz luz e trevas. Amém, querido? Eu não posso me associar a alguém que sirva um outro Deus. Por quê? Porque Deus não vai dividir a glória dele. Então, ou a glória vai ser do Deus do outro, ou a glória vai ser do seu Deus. Você vai ter que escolher. Mas Deus não tem como prosperar você nesta área se você está associado com alguém que vai dividir a glória dele. Ele não vai fazer. Amém? Glória a Deus. Dei uma aula de a sua aula maravilhosa. Julgo desigual. Esse homem tem uma aula maravilhosa sobre julgo desigual que eu nunca ouvi em lugar nenhum, tão completa, desde Caim, que um dia ele vai reproduzir aqui. Foi tão espetacular que ele não conseguiu reproduzir ainda, mas vai fazer. Foi uma inspiração divina, eu nunca assisti nada como aquilo. Mas julgo desigual é algo que não é vontade de Deus, tá? Isso eu não preciso orar, não.
Isso já está resolvido na palavra, tá? Não gasta energia orando para aquilo que Deus já disse que não pode, tá bom? Então a gente vai entender que existe uma separação, uma santificação. Deus se separa para santificar, ou Deus se separa para os propósitos. Vou te dar alguns exemplos para você acompanhar. Deus precisou separar Caim da primeira família. Caim, no caso, cometeu um erro. Deus precisava abençoar a primeira família, e Caim cometeu um erro, e aí, para que Deus mantivesse o seu princípio de multiplicação, ele separa. E Caim vai trazer uma série de consequências. Deus precisou separar Noé de todos os outros homens, lá em Gênesis 7:1. Deus queria salvar a humanidade, mas não podia ter uma humanidade corrompida. Achou um homem com coração íntegro e sua família. Separou esse homem, todo mundo morreu do dilúvio, e esse homem começa o processo de novo. Deus separou. Foi uma separação. Nós vamos ver também em Gênesis 11, do 7 ao 9, Deus separa os homens, a língua dos homens, através da linguagem, por conta do propósito errado na Torre de Babel. Na Torre de Babel existe um princípio da unidade. O princípio da unidade, ele vai funcionar para o bem ou para o mal, porque princípio é princípio. Então não venha me dizer que crescimento de qualquer coisa é necessariamente a mão de Deus. Porque o nazismo cresceu. Porque havia unidade de pensamento. A unidade promove crescimento. Não é necessariamente a vontade de Deus. Senão a gente não teria quadrilhas, a gente não teria tanta coisa ruim que cresce, né? Vou resistir de falar que não teria algumas torcidas até, né? Que não são boas, mas estão em unidade. Ok? Então, o crescimento não é resposta simplesmente resposta da vontade de Deus, mas significa unidade. Se as pessoas não estão unidas para o bem ou para o mal, elas vão ter crescimento, e Deus reconhece isso lá em Babel. Olha, eles estão falando a mesma linguagem, então não haverá impedimento para eles cumprirem o propósito deles, só que o propósito deles é errado. O que eu vou fazer? Eu vou separar a linguagem deles. E aí eles se separaram, porque a ordem de Deus era espalhar e povoar a terra, e o desejo eles colocaram no coração de criar uma torre e alcançar Deus. Deus não mandou ninguém alcançar ele. Diga comigo uma coisa: toda vez que eu estou fazendo algo que Deus não mandou fazer, eu estou me negando a fazer o que ele mandou fazer. Então toda vez que você disser, não precisa repetir agora, toda vez que você disser que não tem tempo para fazer o que Deus te pediu, é porque você está ocupado fazendo o que ele mandou você não fazer. Tá bom? A gente já poupa um monte de assunto aqui, né? Porque se você está ocupado demais para fazer o que Deus mandou, é porque você está fazendo coisas que ele não mandou fazer. Podem ser lícitas, mas não é o seu propósito. Amém, querido? Isso ajuda tanto a gente resolver tanta coisa. E aí depois a gente vai ver Deus separa Abraão da sua parentela em Gênesis 12:1. Em Gênesis 13:14, Deus fala novamente com Abraão somente após ele se separar de Ló. Deus mandou separar da parentela, ele sai. Enquanto ele não separa de Ló, ele não ouve a segunda instrução. Quantas vezes a tua vida está parada porque você não fez o que Deus mandou fazer? Está com a meia obediência. É lícito ele levar Ló? Claro que é lícito. O filho órfão do irmão dele, criado como filho. Mas Deus não mandou separar da parentela? Falou para separar de alguns ou de todos? De todos. Enquanto ele levou Ló, a coisa não andou. Ló é mau? Não. Tanto que quando Ló precisa, Abraão vai lá buscar. Mas não fazia parte do propósito de Deus. Amém? Então eu preciso entender que o propósito de Deus às vezes vai gerar separações e santificações, vai reservar você para algo. José precisou ficar separado dos seus irmãos para construir a jornada que levaria ao governador de Egito. Não foi Deus que promoveu, foram os próprios homens, mas foi através dessa separação que José pôde cumprir a sua carreira, porque para te ajudar, José era o caçula. Para José treinar governo em casa, tinha que morrer todos os irmãos, porque o que era treinado para governo era só o primogênito. E José, embora tivesse no coração do pai um sentimento de primogenitura, porque era filho da mulher que ele amava, diferente dos outros, ele não era primogênito, ele não podia usar aquela túnica era de primogenitura. Então, para José ser treinado em governo, todos os outros tinham que morrer. Então era melhor separar José dali, tirar José dali. José ia ser governador na casa de Potifar, José ia ser governador na cadeia, José ia ser governador do Egito. Então, para um princípio não quebrar o outro, às vezes você precisa se separar, e não tem problema nenhum.
E a gente vai entender que são propósitos diferentes. Então, tá tudo bem. Aí depois disso, a gente vai ver que Moisés precisou ser separado das casas do pai para cumprir o seu destino. Moisés poderia ser quem era, sendo criado na casa de um hebreu? Não, ele precisava ser criado na casa de Faraó. O diabo estava matando as crianças, se aproveita toda vez que há uma maldição, Deus pode transformar algo em bênção, e Deus então separa essa criança dos hebreus e deixa ele ser criado na casa de Faraó, para que ele possa alcançar, receber as ferramentas que ele precisava para libertar o povo. Bom, uma separação. Moisés foi santificado, separado naquele cesto chamado Moisés, que gerou esse nome. Então, foi uma separação necessária. Nós vamos ver também Josué e Caleb se separando de toda uma geração. Vão 12 espias. Você só sabe o nome de 2, porque separou dos outros. Deus leva todo o povo no deserto, mas só quem entra? Josué e Caleb. Por quê? Porque os outros que não criam. Deus vai te separar dos incrédulos, se você não tomar providência sozinho. Por quê? Porque a incredulidade das suas associações não vão permitir que você avance. Amém? Então, é uma separação. Josué e Caleb são separados, destacados. Deus vai destacar você em algo, querido. Deus vai chamar você para ser destacado em algo. E nem todo mundo vai ficar feliz com isso. E está tudo bem. Desde que as associações que você promova a partir dali, elas levem você a esse propósito. Então eu preciso entender qual é o meu propósito, para que eu entenda para onde eu estou indo. Abre lá em Mateus 10, 34, 39. Vamos colocar um tratamento de choque para você. Amém? Porque às vezes a Bíblia das pessoas tem muita poesia, né? Gente, poesia em salmos, basicamente. Amém? Nós temos livros proféticos, nós temos livros históricos, mas nós temos cartas, e cartas são instruções. Não leia as cartas de Paulo como você lê salmos. Sobre poesia, inspiração. Salmos é maravilhoso também, mas ele é recebido com uma questão artística. Nós vamos ter cânticos também, mas nós vamos ter cartas, e cartas Paulo é bem objetivo. Então, quando a gente lê aqui o Evangelho de Mateus, que era objetivo, Mateus está falando com os judeus, ele é objetivo. Cada evangelho tem um povo de destino. Ele vai dizer, Mateus 10, do 34 ao 39: não penses que vim trazer paz à terra. Essa palavra paz não é shalom, essa palavra paz aqui é a paz do mundo, paz natural, ausência de guerra. Não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Meu Deus, Jesus está falando isso aqui. Porque a partir do momento que ele entrega à igreja a chave de autoridade, você não vai poder estar associado a pessoas que não creem nele. Veja bem, você vai cuidar, você vai andar na mesma calçada, você vai amar se necessário, mas se associar não vai poder. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que ele não veio trazer essa paz de ausência de guerra. Ele não veio trazer essa paz onde tudo está bem. Sabe aquela paz que às vezes você tem a petulância de dizer para mim que você não vai fazer o que tem que fazer porque você tem paz em não fazer? Se for homem, dá vontade de socar. Porque tu sabe que o sujeito tem que ir lá cobrar o cara que está devendo para botar dinheiro em casa, e ele diz que ele não tem paz para fazer. Essa paz é paz do mundo, ausência de guerra. É medo de confronto. Isso não é paz. Amém? Jesus não veio trazer essa paz, porque Jesus virou mesa no templo quando estavam descumprindo o princípio. Jesus chamou os religiosos de hipócritas, de cobra, de serpente. Então não era esse Jesus que você vê de nariz fino, olho azul e cabecinha de lado, não. Jesus era reportado como um homem forte que carregava a ovelha nas costas. Depois é que pintaram esse olho azul para você, botaram ele num bercinho, botaram ele na cruz derrotado, botaram ele abaixo de Maria. Não. O Jesus que a igreja primitiva pinta nas catatumbas, ele é forte e ele carrega uma ovelha nas costas. Amém? Então cuidado com esse romantismo desse Jesus fraquinho. Tá bom? Jesus era alguém determinado a cumprir o seu propósito. E aí, na minha leitura extremamente pragmática,
penso eu, não diz o Senhor, penso eu, se aquela orelha fica no chão, Jesus cumpre o propósito dele? Não estou tirando a compaixão, a misericórdia, o poder de cura de Jesus não, tá? Mas vamos olhar pelo lado pragmático. Jesus tinha que ser preso injustamente, não tinha? Se Jesus fosse companheiro de Pedro, que cortou a orelha, Jesus era cúmplice ou não era de um desacato à autoridade? Ele seria acusado com justiça ou sem justiça? Se ele fosse acusado com justiça e morresse, o sangue dele pagava nosso pecado, então é melhor colar a orelha. Tem muitas orelhas que você tem que colar para não perder o seu propósito. Só que às vezes você está de mimimi, né? Às vezes você está falando, não tenho paz de fazer isso. Não tem paz não, você está de frouxidão, desculpa. Porque tem coisa que tem que ser resolvida. Tem vezes que você vai ter que dizer para o seu filho, não vai porque quem manda nessa casa sou eu. Tem vezes que você tem que dizer para sua mulher, olha, eu sou cabeça, eu respondo, se der errado eu cumpro. E acabou. Por quê? Ah, não tenho paz. Não, minha mulher que decidiu porque eu não tenho paz. Não, mas ela não pode decidir, porque depois você vai entregar para Deus e vai dizer que foi a mulher que deu para você? Se Deus diz que você é o cabeça? Então cuidado com essa falsa paz, que na realidade é frouxidão, é medo de confronto. Jesus não tinha esse medo. Eu não estou dizendo para você sair daqui chutando cachorro morto não, mas eu só estou dizendo que aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. Amém? Então Mateus vai dizer, vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Por que se prega pouco isso? Olha quanta gente correndo na igreja. Ó, cestinho lotado. Mas alguém tem que fazer, né? Faço eu. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha que a sua vida perdê-la-á, quem todavia perde a vida por mim, por minha causa, achá-la-á. Palavras do Senhor. Palavras da salvação. Amém? Deus está dizendo aqui claramente para a gente, o próprio Jesus dizendo, que existem momentos na vida que você vai precisar se separar. E não precisa ter ninguém mal, só precisa que o propósito não se cumpra, um propósito não seja ideal para o outro. Você assiste o culto de 8h30, a gente vai falar um pouco sobre isso. Lucas 12, ele vai repetir o mesmo texto, 51 ou 53. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, querido, essa paz do mundo, quem vai trazer por 3 anos e meio é o anticristo. Vai ficar tudo bem para todo mundo por 3 anos e meio. Depois o negócio vai descer. Ô irmão, não fica constrangido não. Agora eu vou ficar até com vergonha, não vem não. Então, Lucas 12, 51 ou 53. Suponde que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo antes divisão. Por quê? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Esse é o evangelho. Eu vou precisar cumpri-lo. Agora, isso vai fazer eu causar dano aos outros? Não, querido. Essa é a diferença que essa tal de polarização está fazendo. Ah, se não vota no meu candidato é meu inimigo. Não, é só pensamento diferente. Deixa eu contar uma coisa para você, uma revelação profunda. Eu e Marcela raramente votamos igual. Raramente. Porque diferente do que andam dizendo aí, mulher sabe votar. Amém? Diferente disso. Minha mulher é inteligente, fez direito, fez faculdade, trabalhou com direito. Ela tem os conceitos dela, eu tenho os meus. E desde que isso não vá contra a palavra de Deus, o voto dela é dela, o meu é meu. Se ela quiser, ela me conta. Porque é secreto por lei. Amém, queridos? Olha-se isso desaforado. Quando tem um isso da mulher que é desaforado. Isso. Cuidado. Amém? Peca por falar. Eu conheço esse tonzinho. É só falar amém, glória a Deus. Tá bom? Que aí senão parece que eu já estou com discurso feminista. Não estou não. Eu só estou dizendo que
são coisas distintas. Eu posso não concordar com você. E, querido, eu não vou concordar em tudo com ninguém. Nem na minha casa. Pensa, uma pessoa sistemática como eu, a outra aventureira como Marcela. Você acha que a gente concorda em muita coisa? Mas está tudo bem. Eu respeito ela e respeito a. Naquilo que a gente caminha junto, vida que segue, está tudo bem. Naquilo que a gente não pensa igual, a gente faz separado. A gente trabalha separado na igreja, sabia disso? Ela tem a sala dela, eu tenho a minha. Que ela quer a sala dela toda coloridinha, eu gosto de tudo sério. Está tudo bem. Amém, queridos? Então, cuidado com esse romantismo que faz com que você ache que você pode abrir mão da vontade de Deus para cumprir a vontade dos homens. Não pode, não. A vontade de Deus é em primeiro lugar. Tá bem? 1 Coríntios 5,11 vai dizer: mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda nem comeis. Aí já vamos para outro extremo. Diferente de tudo que eu estou tratando até agora. Agora não é questão de propósito, somente diferente. Agora uma questão no propósito que vai te atrapalhar. Você pode sentar com o beberrão do mundo? Pode evangelizar. Você pode sentar com o maldizente do mundo? Pode, se você tiver poder de influência. Agora, da igreja você pode? Pode não. Aquele que, se dizendo irmão, anda em qualquer princípio desse, nem senta com ele. Por isso que você não entra em roda de escarnecedor. Ah, não, mas são meus amigos, são tão legais, mas falam mal de liderança. Sai dessa roda. Você vai adoecer. Vai morrer com a doença dos outros. Ah, não, pastor, mas é só meu amigo de farra. Mas fala palavrão, amanhã você vai estar falando também. Então, aquilo que Deus não permite, eu vou dizer aqui o que Deus não permite. Avarento. Avarento é aquela pessoa que o dinheiro é o Deus dele. O avarento, ele vai endeusar o dinheiro. Daqui a pouco você está negociando a sua fé. Que você vai ver ele subitamente prosperar. Ele vai parecer ter mais que você. Dinheiro. Mas deixa eu falar uma coisa que eu ensinei para os homens nesse tempo. Sucesso de uma coisa só serve no mundo. Em Deus ou você é completo ou não é. Porque no mundo é assim, eu ganho dinheiro e separo da minha mulher. Não, eu cuido da minha mulher e paro de trabalhar. Eu vou fazer o rema e não posso fazer faculdade. Não, querido. Deus te deu o Espírito Santo para tu fazer isso tudo junto. Esse negócio aí que só consigo equilibrar um prato de cada vez é fraqueza do mundo. Nós somos em Cristo, nós temos o Espírito Santo. A gente é para andar no sobrenatural. Amém? Fica tudo em paz. Eu estava construindo a 4ª loja do shopping, fazendo escola de ministro, no período... Escola de ministro, construindo a 4ª loja, abria a primeira loja às 8, fechava a última às 11, e Deus achou que eu estava à toa e me chamou para pastorear essa igreja. E deu errado? Pronto. Foi fácil? Não. Mas foi pesado? Não. Tinha graça, porque foi Ele que mandou. Não era vontade minha, eu nunca quis ser pastor. Então entenda isso, o propósito é dele. Agora as associações eu escolho. Amém? Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aí isso aqui a gente usa em família cristã para explicar o quê? Pastor, meu marido me bate, meu marido bebe, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. Querido, se o descrente quiser se apartar, você é livre. E se ele diz que é crente e faz isso, ele é pior do que o descrente. Tu está livre. Amém? Ah, mas ele não quer se separar, ele quer que você viva nessa maldição. Não, querido, quando ele agrediu você a primeira vez, ele já se apartou. A primeira vez ele já se apartou. Você pode perdoá-lo, mas ele já se apartou, você já está livre. Porque o propósito dele com você, que Deus uniu, é para ele proteger você. Se ele virou sua ameaça, ele se apartou. Pastor, eu posso perdoar e fazer? Se Deus, você sentir paz, tranquilidade em Deus, vai. Temos vários testemunhos. Mas adulterou, agrediu, a pessoa já se apartou. E a Bíblia diz que quando ele quer se apartar, você está livre. Porque às vezes a pessoa pensa, mas ele não quer o divórcio. Mas ele já não se apartou? Você está livre. Pastor, que choque isso, mas é o que a Bíblia diz. Família cristã, eu ensino no outro dia.
Tá bom? Não foca nisso não, porque a gente está falando só aqui sobre motivos que nós temos na Bíblia para não estar associado. E está tudo bem, não precisa ter um vilão da história. Amém? Eu só preciso que não cumpra o meu propósito. Qual a influência que essa associação está trazendo na minha vida? Eu tenho que pensar. O que essa pessoa está fazendo para mim? O que elas querem que você ouça, pensa, leia ou faça? O que elas querem que você vá? Aonde elas querem que você vá? O que elas desejam que você fale? Como elas fazem você se sentir? Eu preciso considerar isso. Cara, eu estou tão bem, mas toda vez que eu encontro fulano, eu vou para baixo. Eu estou cheio de fé. Passo uma semana na casa de praia de fulano, volto cheio de dúvida. Eu não posso estar associado a isso. Eu tenho que reconhecer minha força e minha fraqueza. Eu dei o exemplo de uma pessoa que a gente não tem essa intimidade toda. Afinidade de conversar 2 horas. Não tem. Mas num período da minha vida que eu estava fraco numa área, eu vi que essa pessoa era forte na mesma área que eu era fraco. Eu falei para ela claramente: pastor, isso é amizade interesseira? É. Falei para ela: eu preciso do que você tem. Você me ajuda? Me ajudou a sair daquela fase, inspirado por ele. Tá tudo bem. Por quê? Porque eu precisava. E você também precisa. Você vai buscar pessoas que vão trazer para você o que você não tem. Agora, tem pessoas que preferem andar com aqueles que têm menos. Para quê? Para achar que está por cima. Eu prefiro andar com alguém que é mais do que eu. Amém? Naquela área que eu sou fraco, eu prefiro andar com quem é forte. Porque cego não guia cego, certo? Então, naquela área, eu não vou andar com alguém que vai dizer: eu te entendo, eu também sou assim. Não vou andar, não. Não vou, não. Vou andar com alguém que vai dizer: cara, eu estive aí, já saí daí, vem comigo. Então, eu escolho essa associação. Eu preciso escolher. Nossa associação deve ser escolhida tendo em mente o propósito de Deus para a nossa vida. Lucas 6,12, abre lá comigo. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite chorando a Deus. Então Deus vai mostrar o seu propósito, vai mostrar como você escolher. E quando amanheceu, versículo 13, chamou a seus discípulos, que eram vários, e escolheu 12 dentre eles. Diga comigo: escolheu. Aos quais deu também o nome de apóstolo. Então eu agradeço a Deus por Deus ter me aberto os olhos e visto pessoas que eu precisava me associar. Amém, querido? Nós somos hoje inscritos nessa igreja 1.800, 1.900 pessoas. A gente tem circulando aqui aos domingos em torno de 1.300. 1.500 estão envolvidas. Então eu tenho a multidão, eu tenho a membresia, dessa membresia eu tenho a liderança, da liderança eu tenho aqueles que são mais associados, e desse eu tenho umas escolhas daqueles que são mais próximos, e desse eu escolhi 3 que eu quero, que precisam estar do meu lado. Está tudo bem, eu escolhi. Isso é acepção de pessoas? Não, acepção é a alteração do seu valor. Deus não faz acepção de pessoa. Todos nós temos o mesmo valor. Eu também não faço acepção do seu valor, mas eu escolho aquele que combina com o meu propósito. Amém? Eu posso escolher. Não tem nada de errado nisso. O que Deus vai fazer? Vai colocar no seu caminho, vai criar conexões. Você vai cruzar com essa pessoa. E o que vai dizer para você se é para conectar ou não? Se for a sua alma, vai ser as afinidades. Ah, ele pensa como eu penso. É assim, né? Você encontrou aquela pessoa, você nunca viu na vida, sentou numa festa, parece irmão. Por quê? Porque ela pensa do jeito que você pensa. Ela dá valor às mesmas coisas que você. Isso é afinidade humana. É lícita, mas não é essa que define o propósito de Deus. Agora, o propósito de Deus é quando você sabe que a pessoa carrega algo que você precisa e você reconhece isso. Agora, a embalagem vai ser boa sempre? Geralmente, a embalagem do que você precisa não é do jeito que você queria. Eu sei que você queria um Jesusinho, mas se você está aqui, porque não é o que você precisa. Amém? E é assim que funciona, e está tudo bem, está tudo tranquilo. Vai ter pessoas que vão precisar,
de alguém mais sereno. Vai ter pessoas que vão precisar de alguém agitado. Porque eu falo de mim, querido, mas deixa eu te falar. Marcela, quando está brava, eu não chego nem aos pés. Eu não transformo meu rosto, não. Já viu? Meu rosto é sempre o mesmo. Porque ela é incisiva. E principalmente se ela sentir cheiro de rebelião. Aí, sai da frente. Por quê? Porque nós fomos chamados para isso, é o nosso chamado. Talvez o nosso chamado seja mais próximo de Paulo, de cumprir a carreira, do propósito, levantar você. E talvez tenha outros que vão ter o propósito mais macio. Está tudo bem, mas eu preciso saber da que é importante para a minha vida, para o meu propósito. Será que você precisa de alguém que coloque você só no colo e diga que está tudo certo? Ou você precisa de alguém que num culto de domingo faz o que eu estou fazendo com você? Será que você precisa de alguém que só pregue sobre o amor e a graça? Ou você precisa de alguém que pregue para você sobre a verdade do Evangelho? Não que o amor e graça não seja verdade, mas eu preciso entender. Agora também vai ter gente que não tem carcaça para isso. E que bom que tem outras igrejas. Porque vai ter gente que vai estar tão ferida, tão machucada, que ela não precisa ser tratada nessa área agora. E está tudo bem. A gente precisa respeitar estações, temperamentos, propósitos, chamados, ministérios. E eu preciso saber que ministro não bebe a mesma água que a ovelha. Querido, isso é tão fundamental na minha vida. Você não bebe a água que eu bebo, nem come o capim grosso que eu como. Mas Josias tem que beber e comer, porque está do meu lado, está associado. Eu não dou o capim que Josias come comigo, você não recebe não, você já recebe a grama moída. Por quê? Porque você é ovelha e eu tenho que respeitar a sua estação. A Bíblia diz que o bom pastor leva as ovelhas a pasto tranquilo e água verdejante. Eu não divido problema com você. Você não está aqui para resolver meus problemas, sou eu que tenho que resolver os teus. Amém? O pastor leva a ovelha para onde? Pasto tranquilo e água verdejante. Agora, ministro em treinamento, capim grosso e água turva. Porque ele vai ter que levar você. Ele que vai ter que limpar a água. Ele que vai ter que amaciar o pasto. Amém, queridos? Então a gente tem que escolher nos associar a pessoas que estão indo na mesma direção. Eu não posso me associar a alguém que quer chegar na Barra se eu quero ir para Madureira. Não faz sentido. A pessoa é ruim? Não. Ela está errada? Não. Mas a gente está indo para caminhos diferentes. Eu vou deixar de amar, de honrar, de respeitar? Não. Mas eu não posso me associar. Por quê? Porque eu tenho caminhos diferentes. E está tudo bem, não precisa ter um vilão. Amém? Abre lá comigo, para a gente tomar cuidado com algumas coisas, para a gente não se enganar. 1 Coríntios 15, 33, não, abre lá em João 6, desculpa, João 6, 63. Mas em 1 Coríntios 15, 33, enquanto você abre João 6, vai dizer que as más companhias ou conversações corrompem os bons costumes. Olha como a associação é perigoso. Queridos, deixa eu dizer uma coisa que é proibido nessa igreja. Proibido, eu não quero aqui. Roda de escarnecedor. Não quero. Nem que seja para debochar do time de ninguém. Não quero. Porque o escárnio é doentio. O escárnio é maligno. Eu não quero, não gosto. Se você vê uma roda aqui de escarnecedor, me avisa, porque eu vou arrumar função para eles. Porque a igreja não é lugar de escárnio. Nem se o seu time perdeu, nem se o seu candidato político perdeu. Não é lugar de escárnio na igreja. Lugar de debochar de autoridade, de falar mal de autoridade. Não é aqui. A autoridade quem é? O presidente é a autoridade. O juiz é a autoridade. O deputado é a autoridade. Porque nós temos três autoridades. E a gente tem que respeitar as três. Eu preciso concordar? Não concordo, não preciso concordar, mas eu preciso honrar a posição de cada um. Eu não quero dentro dessa igreja, aí não falo o Senhor não, falo eu, não quero. Eu tenho horror de escárnio. Eu gosto de brincar com quem eu tenho intimidade, etc. Mas roda de escárnio, aquela que você entra e a sua vida pessoal é jogada, não, de jeito nenhum. Não traga isso para cá, principalmente na porta da igreja. Se tem tempo para isso, vai no balcão de informação e pergunta onde está precisando de serviço. Deve ter um banheiro para limpar. Amém, queridos? Mas cuidado com roda de escárnio, porque você pensa que vai sair ileso. Não vai sair não, querido.
Ah não, eu tenho um grupo que fala mal da liderança, mas eu me preservo. Vai se preservar não, querido, porque isso é igual Covid, pega no ar. Rebelião pega no ar. Então cuidado, escolhe as suas associações. Aquele que é maldizente não senta nem se dizendo irmão, não senta nem na mesa dele. Se separa, se santifica, se guarda. Nós estamos falando esse mês de temor e santidade. Temor e santidade é se separar para Deus e honrar Ele acima de tudo. Não combina. O Espírito Santo está dentro de você, querido. O Espírito Santo não sai. Ele pode se entristecer, mas ele está aí dentro. Ele vai com você para a cama, junto com a sua mulher. Ele vai com você no banheiro, junto com o seu amigo. Ele vai com você para essa roda, se você estiver lá. E ele se entristece. E ele se enfraquece. Não, a gente se guarda, a gente se separa, a gente se preserva. Se a associação que você tem não está usufruindo em nada, é melhor você se livrar dela. Amém? E ela não precisa ser má. Ela só não é segundo o seu propósito. Amém? Então a gente vai entender que João 6, né, que eu pedi para você abrir. Jesus, assim, que é meu ídolo, Jesus, o cara que fala, vai dizer lá o que pensa. E depois ele pergunta, lá no versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-se? Jesus pregou a palavra, querido, confrontou todo mundo. Uma galera foi embora, porque o povo queria o quê? Pão, milagre, cura, mas não queria evangelho. Querido, essa igreja poderia estar muito mais cheia se eu pregasse coach aqui, se eu falasse para sua alma, porque não é simples ser verbiano, não é? Tem que fazer vestibular para entrar. Nunca viu um negócio desse? Para ser do Verbo da Vida, você tem que fazer um curso de 8 aulas e passar no vestibular. As outras igrejas estão dizendo: vem do jeito que você está, vem. Aí você vem do jeito que está, mas a gente vai ver se você quer ficar. Ó, a regra aqui é essa. Não é normal esse negócio, é? Não é muito normal não. Mas tu passou. Pensa bem, você já matou o leão. Agora Jesus dá uma palavra forte e diz: porventura quereis também se retirar? Você pensa que Jesus ficou falando: não vai não, vou mudar a pregação para o povo ficar feliz? Não mudou não, querido. Falou o que Deus mandou. E quem quiser ir, que vá. Esse dia eu tive uma reunião aqui de um departamento da igreja, que eu não vou citar não, mas tinha 45 pessoas. No final da reunião ficaram 15, porque era BOP. Primeiro, quem chegou atrasado não entrou, porque eu não sou palhaço para sair da minha casa num sábado para dar uma reunião e as pessoas não chegarem. Então eu falei: já nem entra. Você não se compromete na reunião do pastor, eu vou botar em lugar nenhum. Faz sentido, porque vai furar a escala. Então já nem entra. Quem chegou atrasado não entrou. Quem faltou e não justificou também foi cortado na reunião. Sobraram 15 dos 45. A líder me mandou uma mensagem me agradecendo: pastor, obrigado. Ficou com 15 bons. Gideão eram 10 mil. Daqui a pouco saíram 3 mil. Daqui a pouco ficaram 300. Que bebia como? Bebia água levando na boca, não baixava a cabeça. Tem hora na tua vida que você vai ter que escolher andar com gente que baixa a cabeça para beber água, ou gente que leva água na boca. Porque se baixar a cabeça, vai te deixar na mão. 300, porque Deus não vai dividir a sua glória com multidão. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus vai levar a glória dele em dizer que com 300 ele venceu 5 mil. Ele não vai usar a multidão para dividir a glória dele. Então ele fala: Gideão, separa. Gideão, manda embora os covardes. Desse jeito, manda embora os covardes. Agora vê aí como o povo bebe água. Aí os que baixaram a cabeça, vai embora, não serve. Então como é esse negócio de eu ter que agradar todo mundo? Não tem que agradar todo mundo. Eu tenho que ser gentil, educado com todo mundo. Eu tenho que amar todo filho de Deus, amar toda criatura de Deus. Eu tenho que reconhecer o seu valor, mas me associar, eu vou escolher que sirva para você. Amém? Pode explicar muita coisa que não está andando na sua vida.
Porque, como eu falei para os homens, são muitos pratos para girar. Não adianta eu girar o prato da provisão, girar o prato do estudo, girar o prato do trabalho e não girar o prato da minha vida com Deus. Ou não girar o prato da minha família, porque um prato vai cair. E, querido, a vida adulta exige muitos pratos ao mesmo tempo. Não vem com esse negócio de só sei fazer uma coisa não, porque aí você é inseto. A gente sabe fazer muitas coisas, a gente só tem que ter equilíbrio de qual prato gira em cada momento. Então aqui a gente precisa saber o nosso propósito. E aí a resposta que ele tem: Senhor, para quem iremos? Eu tenho certeza que num culto desse você já perguntou: rapaz, queria estar aqui não, mas eu preciso disso, eu preciso aprender isso. E aí ele vai dizer: se tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, santo é separado. O que acontece? Os frutos vão falar mais alto do que as suas justificativas. Aqui eles não estão falando: Jesus, eu não vou embora porque eu gosto de você. Jesus, eu não vou embora porque você é legal. Não, ele está dizendo assim: ó, não está bom não, mas para onde eu vou? Se eu já vi pelos seus frutos que Deus separou você. Então muitas vezes você vai olhar para o pastor Josias e vai achar manso demais. Você vai olhar para o pastor Cláudio e vai achar brabo demais. Você vai olhar para o Zé, brincalhão demais, festeiro demais. Todo mundo é demais alguma coisa. Mas você vai olhar e vai dizer: cara, mas olha os frutos. Olha o fruto da serenidade de Josias. Olha o fruto da festividade de Zé Luiz. Olha o fruto da seriedade dessa igreja. Você vai olhar os frutos. Amém, querido? Você não vai olhar para a árvore por causa do tronco. Você vai olhar os frutos. E é pelos frutos que você vai distinguir se você quer comer ou não, se você vai plantar aquela árvore ou não, se você vai se associar ou não. E também não é porque a árvore é frondosa não, porque o eucalipto é frondoso, mas mata tudo que está à volta. Quando você olhar os frutos, olha para o solo. Para essa árvore crescer, o que ela matou? Ela gerou vida ou ela gerou morte? Porque o eucalipto é isso. Se você decidir plantar eucalipto no seu terreno, o resto vai morrer, porque ela destrói o solo. Agora tem algumas plantas que você planta só para proteger o solo. Eu escolho. Eu quero uma madeira frondosa ou eu quero um jardim bonito? Eu escolho. Eu preciso saber escolher. Amém, queridos? E aqui vai dizer: nosso propósito precisa estar claro para a gente saber a quem se associa. Eu vou pedir a você, eu preciso de 10 minutos a mais, porque eu preciso completar isso aqui, senão você vai sair daqui com dúvida. Pode ser? A gente não sair com a caixa aberta? Nosso propósito precisa estar claro para a gente saber com quem se associa. Então, João 15, abre aí comigo, 14, 15. Ele vai dizer assim: vós sois meus amigos. Eu não posso descer, senão vou começar a profetizar e eu tenho que entregar a aula. João 15, 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Deixa eu dizer uma coisa a você: Deus não é Deus de mistério. Todo mistério foi revelado. Você precisa estar associado a pessoas que dizem com clareza para onde estão indo, que dizem com clareza a visão. Você está nesse lugar e uma vez por ano eu preparo um culto para dizer para onde a gente vai, porque eu quero que você saiba a ponto de escolher se fica ou não. Porque deixa eu dizer, eu posso dizer que a igreja vai por um caminho que não combina com o seu propósito. Você sabia que tem gente que foi chamado para a igreja pequena? E não tem nada de errado nisso. Ela não quer que cresça, ela gosta de convívio direto com o pastor. Eu hoje não tenho convívio direto com quase ninguém. Sinto falta, mas não tenho. Por quê? Porque eu tenho que me dividir por 1000 e poucos. Eu consigo andar perto da minha liderança e mais próximo dos 3 que eu escolhi. Mas é o que eu posso fazer. Eu não sou Jesus, não consigo estar em todo lugar. Mas tem gente que guarda a igreja pequena e sabe que essas pessoas são importantes demais. Pensa o pastor Arouca.
lá em Itaguaí, começando uma obra do zero, se ele não tem uma pessoa desse tipo? Se não tem alguém lá para estar colado com ele, porque lá ele foi, não levou amigo, não levou família, não levou nada, ele foi para lá, foi morar lá. Ele precisa de alguém que ande junto com ele. Eu já não tenho mais essa condição, não tenho mais esse direito de me separar para alguém. Eu tenho que atender vários. Eu não consigo nem fazer minha agenda mais, é a Micheline que faz, porque eu não tenho direito a escolher quem eu vou atender, é por ordem de prioridade, de chamada. Tá tudo bem, foi o que Deus me chamou. Eu não sei se eu gostaria de estar à frente de uma igreja com 15 membros. Não é o meu chamado. Pastor Alex adora. Aí quando a igreja começa a crescer, aí começa secretaria executiva, e tarará, e documento. Aí pastor Alex fala assim, mas vai para o brejo para começar um negócio do zero. Aí Deus dá o dom, ele cura e profetiza e pronto, e daqui a pouco tem uma pessoa ali ligada. Chamado, querido, tá tudo bem. O que acontece numa igreja do porte da nossa? Se você quer uma igreja menorzinha, tá tudo bem, a gente vai abrir ponto de pregação, dá teu nome, eu preciso de alguém para mandar junto. E não tem problema com isso. O que a gente precisa fazer é respeitar o chamado de cada um. A igreja grande é uma engrenagem enorme, querido. Se você olhar o organograma dessa igreja, é uma coisa de doido, de maluco. São não sei quantos líderes de departamento, com 300 coisas para isso aqui funcionar. Para a gente ter um evento, tem 70, 80 trabalhadores envolvidos. Isso é uma gestão que eu gosto, é grande, mas que pode ser pesada para alguém. E está tudo bem. Então, para de criticar quem gosta da igreja pequena, para de criticar quem gosta da igreja grande. Está tudo bem, você tem que estar no lugar que Deus te chamou para estar. Amém? Mas a minha igreja não é tão boa quanto a outra. Mas sabe lá se Deus quer você naquela que precisa de ajuda e não naquela que já está funcionando? Está tudo bem. O que eu preciso saber é qual é o meu propósito, aonde eu quero chegar, e aí eu vou escolher. Mas eu vou andar com pessoas que me dão clareza. Eu não posso andar em mistério. Eu vou casar com essa pessoa, mas eu não sei bem para onde ela está indo. Não, que casa não. Conversa antes. Eu vou me associar com essa pessoa, mas eu não conheço bem ela. Não, conhece antes, por favor. Eu vou fazer uma sociedade com essa pessoa. A primeira coisa que eu vou te perguntar: já fez o extrato? A primeira coisa que se faz quando vai fazer uma sociedade é o extrato. O que é isso, pastor? Se der errado, ninguém briga, porque já está combinado. Nenhum combinado sai caro. Você não tem garantia nenhuma. Então eu não vou na paixão e faço a sociedade. Não, eu combino. Olha, vamos tentar, mas se não prosseguir, e não precisa dar errado não, pode ser só porque você foi promovido para a Áustria. E vai ter que ter o extrato. Então faz o extrato antes de começar, para depois não marcar gabinete para saber como é que divide. Não, já divide antes. Se a gente não prosseguir, vai ficar tantos por cento para um, tantos por cento para outro. Eu fico responsável por isso, você por isso. Que vida boa, acordo pré-nupcial. Por quê? Porque eu sou inteligente, porque Deus me deu inteligência, Deus me deu sabedoria. Eu não preciso viver de surpresa, ser guiado por circunstância, oportunidade. Não, eu não sou guiado nem por circunstância, nem por oportunidade. Eu sou guiado pelo Espírito. Amém? E pela palavra. Então, eu vou perseverar nas associações certas que podem me levar ao cumprimento do propósito. Lembra de Elias? Eu vou continuar, eu vou ter que concluir isso com calma, não vou correr não, porque eu tenho instrução de ensinar com calma. Eliseu sabia que precisava estar com Elias. Gente, Elias era um cara legal, gente boa, animado? Não era não. Bichinho ia para a caverna, ficava isolado, tinha problema. Um dia ele matava não sei quantos, no outro dia ele tinha medo porque uma mulher falou dele. Era um cara difícil de lidar. Elias mandou Eliseu embora 3 vezes. Sabe o que Eliseu falou? Rapaz, não larga o osso não, eu quero a tua unção. Sabe quantas vezes eu me convidei para almoçar com o pastor João Roberto? Várias. Sabe quanta confiança ele me deu? Nenhuma. Sabe onde eu vou às vezes quando eu vou a Campina Grande? Na casa dele. Por quê? Porque eu insisti, porque eu queria o que estava na vida dele. Eu olhar para aquele homem que não me dava a menor confiança, isso vai estar no YouTube, porque ele é reservado, não é? Ele é reservado, é um homem sério, reservado, diferente de mim que falo para caramba.
Eu sento na mesa, falo, ele fica rindo, carioca folgado. Mas eu sabia, eu chegava perto dele, dava vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar quando eu estou perto de João Roberto, por causa do temor que eu reconheço nele. Eu reconheço nele uma vida de temor que eu não consigo ver em ninguém. E eu falava, eu preciso disso para a minha vida. Liguei para ele, pastor João, vou estar em Campina Grande, eu posso tomar um café com o senhor? Ele falou, tá bom, meu filho, 4 palavrinhas só. Tá bom, meu filho, a gente combina. Combinou? Até o último dia não, fiquei na minha. No último dia ele falou, Calxande, acabou aqui o evento, você quer vir aqui em casa tomar café? Uau. Vou sim. Sentei na casa dele, deitei na rede, ele botou uma rede, ficamos descalços na rede conversando. Ele falou um monte de coisa que eu não lembro de nada. Eu só estava na rede pensando assim, eu estou na casa de João Roberto. Eu estou na casa de João Roberto. Só isso. Mas, rapaz, ter contato com ele, ele carrega alguma coisa que eu preciso para a minha vida, que eu não tenho. Você consegue entender isso? Você tem pessoas que carregam parte do seu destino. Pessoas que Deus colocou coisas que você não tem. E você precisa. Então, escolha. Obrigado. Aí, ó. Escolha. Identifique. Sabe por quê, querido? A unção que você honra, você vai usufruir dela. Pastor Humberto, meu Deus, que unção é aquela que está na vida daquele homem? Eu não sei o que é, mas eu fico igual o imbecil perto dele. Já viu aqueles filmes que o garoto feinho, nerd, é apaixonado pela menina da chefe de torcida? Aí ele faz tudo errado? Sou eu com o pastor Humberto. Eu tenho tanta admiração pela unção, não é por ele não, é pela unção que ele carrega. Admiro ele também, um homem de Deus, né? Os frutos mostram. Mas ele tem algo que eu falo, eu preciso disso. E eu quero só estar perto, eu só quero estar perto. Mas eu não sei se ele tem alguma afinidade comigo, mas eu quero estar perto. E está tudo bem, eu não vou abrir mão. Eu tive uma possibilidade de ir a Tulsa, pisar no lugar onde começou tudo. Querido, a minha casa não é a casa dos meus sonhos, mas eu fui a Tulsa, porque eu queria provar daquela unção. Eu queria aquela associação. Eu quero estar em Campina Grande. Eu quero estar perto do apóstolo Guto. Eu quero estar perto de Maneco. Eu quero. São unções que carrego. E os outros ministros são importantes, mas algumas dessas me chamam muita atenção. Mexe, eu fico como João Batista. E a gente tem afinidade, amizade. Não sei, eu forço a barra. Não sei se vocês me dão confiança. Quando eles vêm, eu estou lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa não só saber separar o que não combina, mas como guardar aquilo que você precisa. Talvez a embalagem não seja a que você quer, mas ele carrega o que você precisa. E eu me associo a isso. Eu me ligo a isso. Agora a associação precisa ser física? Não. João Biviri mudou minha vida. Ele não sabe nem que eu existo. Mas eu li aquele livro da honra. E preciso ler uma vez por ano. Aquele da armadilha e da ofensa. A armadilha da ofensa não é dele. A dele é a isca de Satanás. A armadilha da ofensa é do irmão Reagan, né? Já não sei, é porque eu leio tanto esse livro de perdão, gente, que eu tenho muita memória, eu tenho que ler muito perdão. Amém. Isca de Satanás e John Bevere. E a armadilha da ofensa do Rick Renner. Isso. Preciso ler. Me associo, eu sou associado com John Bevere. Ele não tem noção que eu existo. Eu me associo. Eu ouço músicas de quem fala comigo. Eu me associo, isso é associação. Eu não vou ouvir música de drogado, eu não vou ouvir música de prostituído, não vou, porque eu não vou me associar a isso. Não vou, mas a música é linda, fala de amor. Eu sei, mas o amor que ele fala não é o que eu quero viver. Você entende isso? Eu preciso me separar. Eu preciso escolher o que eu quero, o que é construtivo para a minha vida. Eu preciso saber que tem música que é boa, mas que não vai me fazer bem, porque ela vai trazer influências. A pessoa que compôs estava sob influência maligna. Eu não vou botar isso dentro da minha casa. Eu não vou me associar a essa música, eu não vou me associar a esse livro.
eu não vou me associar a essa série, eu não vou me associar a esse autor. Um cuidado com os jovens, com os filhos. Eles caem em isca. A menininha começa lá ensinando truques de maquiagem. As menininhas vão, depois que estão lá na maquiagem, ela começa a incutir sexualidade. Eu preciso saber pular fora. Eu preciso me levantar do cinema se o filme não era o que propôs. Fui ver uma comédia, mas cheguei lá, baixaria, eu saio no meio do filme. Eu não estou aqui para agradar os homens, eu estou aqui para preservar, porque eu fui separado. Eu vou numa festa, você me convidou, eu amo você. Eu sentei numa mesa e as pessoas começaram a falar mal de liderança, começaram a falar da vida dos outros. Eu vou sair, querido. Eu não vou ficar, não. Eu estou num casamento, o casamento está maravilhoso, linda a cerimônia. Daqui a pouco começa a botar música secular do mundo, daqui a pouco tem um rebolando lá. Eu levanto e vou embora. Serviu bebida alcoólica, estou saindo. Vou esperar você ficar bêbado? Tá doido. Eu escolho. Deus me separou. É lícito você se separar. É lícito você entender quem cumpre ou não o seu propósito. Agora deixa eu falar uma coisa bem básica. Não anda com pessoas que têm a mesma fraqueza que você, não. A sua fraqueza já basta, já é luta suficiente para você. Anda com pessoas que venceram essa fraqueza. Porque pessoas que têm a mesma fraqueza, elas vão trazer conforto para a sua alma. Porque é muito mais fácil andar com alguém que vive na mesma derrota do que alguém que venceu. Porque a sua vitória bota a luz na minha derrota. Por isso que é mais fácil se entristecer com o que se entristece do que se alegrar com os que vencem. Porque nós somos cometidos de inveja. Inveja é obra da carne. O que é inveja? A luz dele está me trazendo sombra. Porque na hora que eu sou fraco, eu não consegui trocar meu carro, ele agora chega um carro novo todo ano, isso me traz frustração. Eu preciso aprender a celebrar o carro dele para poder receber o meu. Mas eu preciso me associar com pessoas que conseguiram trocar de carro. Por que eu vou andar com alguém que tem um carro velho igual o meu? Eu estou dando um exemplo ridículo, tá? Mas é para você entender que eu não posso andar com quem tem a mesma fraqueza. Me aconselhar com alguém que tem problema com o casamento, sobre o meu casamento? Não, eu vou me aconselhar com alguém que tem um casamento que eu acho que é um exemplo. E se essa pessoa não for tão legal no resto, tá tudo bem, mas nessa área ele venceu. E eu vou me associar com isso. E vou me desassociar de quem? De quem me puxa para baixo. Eu vou me desassociar de qualquer pessoa que não se alegra com a minha vitória. Eu vou me desassociar de alguém que está indo para um lugar diferente. E o lugar pode ser certo, mas não é o lugar que eu quero ir. Eu me desassocio. Eu vou ter inimizade? Não. Vou deixar de amar, de honrar, de respeitar? Não vou. Não vou. Eu tive um caso aqui na igreja de um ministro que o ministério não entendeu, porque o ministério perguntou sobre ele, eu só elogiei. Eu falei, é assim, assim, assado, ungido, íntegro, bom de serviço, tarará, tarará. E aí a pessoa me perguntou, então, mas e por que você vai liberar ele? Eu falei, porque o nosso propósito não cruza, mas ele vai longe. E o ministério levou. Está tudo bem. Você entende isso? A gente tem que ser maduro em Deus o suficiente para entender que eu posso te amar, mas ter propósito diferente. E está tudo bem, vou continuar te amando. Agora eu posso nem amar tanto você, mas entender que o seu propósito é importante para mim. Você consegue entender isso? É sobre isso que a gente quer falar. Por quê? Porque amanhã você vai ter que tomar uma decisão sobre alguma coisa. Você vai ter que aprender a medir qual é o meu propósito. Combina com isso? Porque às vezes, os jovens vêm me perguntar, pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Eu falei, a Bíblia não fala nada contra, mas a pergunta que eu faço para ele, por que você quer fazer? Aonde você está andando que para ser aceito você precisa ter tatuagem? Porque adolescente, a vida do adolescente é aceitação. Tudo que ele faz é para ser aceito. Eles andam com a roupa igual, eles ouvem a mesma música, as meninas andam na rua com a mesma roupa, que a gente acha ridículo. Depois envelhece, o que quer? Que ninguém tenha. Chega no casamento, alguém está igual, a mulher quer ir embora. Mas quando é adolescente, todo mundo está igual a mim, eu vou ser aceito. E aí eu pergunto, onde você está andando que você precisa fazer isso para ser aceito? Porque aqui você é aceito do jeito que você é. E deixa a responsabilidade com eles. Para trabalhar não vai poder, tá? Aí é direito meu. Ali em cima, fez a tatuagem, desceu. Por quê? Porque eu não quero que influencie os outros. Agora chegou com a tatuagem, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo bem, do jeito que você veio.
Agora, depois que vai influenciar, não. Aí a gente tem princípio. Porque cirurgião médico não pode jogar tênis. Porque ele não pode exercitar mais um braço que o outro, senão na hora que te cortar ele vai dar errado. Piloto não pode beber, porque ele vai dirigir, ele vai guiar um avião com quantas vidas lá dentro e ele vai estar bêbado. Então, cada lugar, cada profissão exige algo. E aqui a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Sacerdote não bebe, nem rei bebe. Sacerdote não pode beber para não confundir o que é santo e profano. Rei não pode beber para não tomar decisão errada. Então a gente não bebe, é costume nosso. Tá bom? É só costume. A Bíblia diz que não pode beber? Não, a Bíblia diz para não beber muito. Mas aqui a gente não bebe. Só, por quê? Porque você é rei e sacerdote. Não combina com você. Então você entende que a gente se separa? Querido, deixa eu falar, você tem um monte de amigo crente que não é verbiano, não é? Eles têm uma vida, muitos deles, bem mais tranquila, não tem? E tem outros também que têm uma vida muito mais rigorosa, que não pode um monte de coisa. Tá tudo bem, cada um tá na sua, tá tudo bem. Eu vou me separar naquilo que é o meu propósito. Estamos combinados? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Eu quero lembrar você que Deus não faz acepção de pessoa. E quero terminar com esse último texto de Atos 3:6. A unção que nos associamos vai ser a unção que a gente vai usufruir. Pedro e Paulo, dois brabos. Só que Pedro negou Jesus, Paulo permitiu a morte de Estevão. Só que receberam o Espírito Santo. Então não é sobre quem você é sobre o que você carrega. Esses dois brabos, agora cheios do Espírito Santo, estão diante de um templo. E naquele templo tem uma pessoa, um aleijado ali na porta. E aquele aleijado clama por esmola. E eles respondem. Atos 3:6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O que ele tinha? O que ele tinha que não era nem prata nem ouro e que poderia fazer aquele homem andar? O mesmo que eu e você, o Espírito Santo. Então aquele homem honra a presença deles e recebe deles o que nem pediu. Ele só queria esmola. Mas você entende que quando você reconhece que a pessoa tem uma unção que pode mudar a sua vida, a honra a essa unção vai te dar além do que você pediu? Pedro, gente, eu não consigo pensar em Paulo simpático. Alguém consegue pensar em Paulo como uma pessoa simpática, agradável? Eu não consigo. Paulo é de Calxães para Benex para cima. Depois a gente vai pensar em Pedro. Pedro era brigão, pescador, rude. Então nenhum dos dois eram florzinha de Jesus. Mas eles carregavam algo que aquele homem identificou, que podia mudar a vida deles. Você vai sair desse culto com os olhos abertos. Você vai identificar, você vai me dar testemunho, eu tenho certeza disso. De pessoas que você descartou, que você vai ter que retornar para voltar atrás, porque elas carregam coisas que você precisa. E você vai se desassociar de pessoas que você tem muito conforto, mas que estão te levando para trás. E a tua vida vai começar a andar. E você vai me testemunhar aqui na frente. Pastor, naquele culto, as escamas caíram. E eu comecei a ver que eu abri mão de coisas que eu precisava para ter coisas que me atrapalhavam. Levanta as suas mãos, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, porque a tua palavra nos garante que quando o Senhor envia a palavra, o Espírito realizador executa a tua palavra. Nós recebemos hoje uma instrução do Senhor.
e os sinais vão seguir a tua palavra. Eu declaro agora sobre todos nós, inclusive sobre mim, olhos espirituais abertos, escamas caindo, todo espírito de engano caindo por terra, todo espírito de rebelião batendo em retirada, todo conceito errado, sofisma, engano, todo caminho de serpente, todo engodo e manipulação, eu declaro caindo por terra em nome de Jesus. Nós não vamos ser guiados por manipulação, nós não vamos ser guiados por ofensa, nós não vamos ser guiados por circunstância, nem por oportunidade. Senhor, nós vamos ser guiados pelo Senhor, para estar no centro da tua vontade. Nem toda porta que se abre é o Senhor, e nós vamos saber identificar. Eu declaro agora sobre esse povo, e sobre todo aquele que está associado a essa visão, olhos espirituais abertos, escamas caindo agora, escamas caindo, engano, engodos saindo agora em nome de Jesus. Eu declaro agora toda cegueira espiritual caindo por terra em nome de Jesus. Declaro olhos e ouvidos abertos para receber as tuas instruções na autoridade do nome de Jesus. Eu creio e eu creio que você vai sair desse lugar hoje como alguém que afinou um instrumento. Você vai estar afiado para perceber principalmente espíritos de manipulação, pessoas que te cercam para obter vantagem. Você vai perceber pessoas que não querem você, mas o que você tem, pessoas que te cercam, e a palavra é um pouco dura, mas pessoas que te cercam como plantas que roubam a seiva. Eu declaro agora, Pai, essas associações sendo reveladas. Vai vir tudo vai vir à tona. A unção profética levanta o pecado, ele faz boiar o pecado. E eu declaro agora, pela unção profética, que espíritos de manipulação serão revelados. Pessoas que são sanguessuga da sua energia, dos seus bens, do seu casamento. Pessoas que sugam aquilo que Deus tem colocado, a tua seiva. Eu declaro agora o afastamento e a separação delas. Declaro que elas serão tratadas, Pai, pelo Senhor. Mas enquanto isso, separação. Eu declaro, Pai, declaro que o Senhor vai abrir portas que não eram as que a gente queria entrar, mas que são os melhores caminhos, e nós vamos saber. Declaro que nós não vamos ser guiados por paz do mundo, não vamos ser guiados por ausência de guerra, mas vamos ser guiados pela tua paz, que excede todo entendimento. No meio da aflição, a paz. No meio do confronto, a paz. Nos dá habilidade, nos dá sabedoria para conduzir a tua vontade. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. Eu declaro uma igreja separada pelo Senhor para andar em santidade, Pai. Nós não somos melhor que ninguém, Pai, mas há um propósito para essa igreja. Essa igreja tem um propósito de restaurar e restituir ministérios, chamados, pessoas, restituir igrejas. Foi o que o Senhor nos confiou, Pai, e eu declaro em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai nos habilitar para isso, separados para cumprir o nosso propósito, unidos com o corpo de Cristo, unificados com o corpo de Cristo, mas identificados. Obrigado pelas associações que o Senhor vai enviar, conexões divinas, Pai, que vão abrir portas, autoridades, Pai, que vão se associar a essa igreja, para que o teu propósito se cumpra no nosso meio. Obrigado por pessoas que vão ser levantadas em nosso meio, Pai. O Senhor já tem falado disso comigo. Pessoas que vão ser levantadas, mas vão ser levantadas em integridade, não de qualquer maneira, integridade. Pessoas que vão ser levantadas para se manter, não para cair.
Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem preparado para nós, onde nós vamos saber identificar o joio e o trigo com facilidade, com clareza. Obrigado, Pai. Obrigado pelos frutos, mas também obrigado pelo solo. Nós vamos frutificar, mas sem sacrificar o solo. Nós cremos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.